Acompanhe o Jornal da Cruzeiro ao vivo de onde estiver através de nosso aplicativo. Para baixar o app, basta acessar a loja virtual do seu aparelho ou cruzeirofm.com.br. As principais notícias de Sorocaba, do Brasil e do mundo ao alcance da sua mão. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo, também no seu smartphone. Entrevista. São 8 horas mais 37 minutos, 8h37. Hoje, como nós já dissemos e estamos tratando disso desde o início, né, no Jornal da Cruzeiro desta quinta-feira. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. É um dia que a gente reflete um pouco sobre a segurança no trânsito, a segurança viária, muitas vezes a educação do motorista, muitas vezes a empatia, tantos temas que já foram tratados aqui, inclusive pelo ouvinte da Cruzeiro FM. E para tratar um pouquinho mais sobre essa questão do trânsito, a empatia, a segurança viária e tudo mais, nós recebemos com muito carinho a professora doutora Sônia Schebel, ela que é psicóloga, especialista em trânsito e hoje dá a honra de vir conversar com a gente aqui no Jornal da Cruzeiro para tratar um pouquinho sobre essa questão. Professora, bem-vinda. Eu digo professora doutora, ela foi diretora também da Faculdade de Filosofia aqui de Sorocaba, que depois, com o tempo, ela se tornou no campus, né, na cidade universitária, e porque deu aula, ela foi minha professora, a professora Cris Carvalho, também em Psicologia da Comunicação. Professora, bem-vinda, um bom dia, que bom ter a senhora aqui nesse dia tão importante, falar um pouquinho sobre a segurança viária. Bom dia a todos vocês e meu agradecimento aqui pelo convite. Professora Sônia Schebel, já para a gente começar assim, lá em cima, está faltando um pouco de educação no trânsito hoje? Está faltando educação para o motorista hoje? Continua faltando. Essa é uma pauta que parece que é inesgotável, né? Nós falamos isso há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Agora, o problema é o que se entende por educação. A educação supõe a informação, mas vai além. Precisa do exemplo, né? A educação eu vejo assim em todos os níveis, não só a educação escolar, que é importante, que as crianças precisam ser educadas para o trânsito, para a mobilidade, como se diz hoje, mas o exemplo dos professores, o exemplo dos pais e, por exemplo, nas empresas, a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, eu sempre defendi que a CIPA tratasse da questão da educação para o trânsito, porque um carteiro, por exemplo, o trabalho dele está relacionado ao trânsito. Motorista de caminhão, motorista de ônibus. Quer dizer, ele está... É um problema trabalhista, é um problema que a CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também deve tratar. E eu vejo em muitos aspectos. Por exemplo, a imprensa noticiou de uns 20 dias para cá a quantidade de motoristas e motociclistas sem habilitação. E relacionou, acho que toda essa polêmica de extingue a autoescola, não extingue a autoescola, etc., né? Mas eu ainda considero que a autoescola é necessária. Agora, que ela precisa ser melhorada e eticamente ela precisa dar o exemplo de propinas, de outras coisas que vocês conhecem, né? E ela precisa ser otimizada. Se nós compararmos, fizermos aí um estudo de educação comparada, como se consegue habilitação no Brasil para motociclista, para motorista profissional, esse nome ainda é do Código Antigo, motorista amador, e comparar com outros países, você vê que aqui as exigências são menores, as propinas existem, isso tudo reflete na atividade depois do condutor, seja ele bicicleta, moto, caminhão, ônibus, etc. Desde o uso de capacete, não só no motociclista, mas no ciclista, que acha que, imagine, bicicleta não precisa usar capacete. Quantas mortes acontecem porque bateu a cabeça numa queda de bicicleta? É uma parte muito frágil do nosso corpo. Ainda com relação, a senhora citou essa questão das autoescolas, extingue, não extingue,
Uma das grandes reclamações que nós recebemos, isso aqui também pelas nossas redes sociais, pela participação do ouvinte, é com relação aos valores, ao preço hoje para se tirar, para se conquistar a habilitação. Preços aí que variam entre 3 e 5 mil reais. A senhora acredita que isso também é uma das questões, porque o empresário muitas vezes nesse ponto está muito mais preocupado nesse faturamento do que realmente neste ensinar o cidadão a dirigir? Esse preço também às vezes pode ser um pouco mais exorbitante, mas por essa preocupação econômica mesmo? Sim, eu vejo, porque eu acho que aí precisaria ter um estudo, né, talvez governamental, de que valores são os valores justos, os valores necessários. Quem trabalha no setor não tenha prejuízo, mas também não tenha lucro exorbitante. Então, começa também com esse problema. Os valores são altos demais, então a pessoa aprende um pouco com algum parente, etc., e já vai dirigir sem habilitação. A habilitação é necessária, a autoescola é necessária, mas do ponto de vista ético, acho que precisa dar uma boa reengenharia aí na autoescola. E outro ponto também ético aí que eu vejo é a contratação dos motociclistas, né? Que eles ganham por tarefa. Quer dizer, o salário deles é calculado pelas entregas que ele faz. Então, ele sai desesperado, querendo entregar logo, talvez furando o semáforo, ultrapassando onde não pode, tendo excesso de velocidade, porque ele também depende de ganhar não por 10 entregas num dia, mas talvez por 12. E daí os acidentes acontecem, muitas vezes com morte. Abriu o Cruzeiro do Sul hoje, o jornal, enquanto estava aguardando aqui ser chamado aqui na rádio. 2 motociclistas faleceram, um na estrada de Itu, se eu não me engano, e o outro aqui, na Charuri, aqui do nosso lado, né? E por que será? Você vai investigar, será que é velocidade? Será que... O que tem? Do ponto de vista psicológico, tem uma confiança excessiva em si próprio. Eu sou o bom, comigo não acontece. Então, eu posso transgredir as normas. E, às vezes, uma visão da legislação de trânsito como uma camisa de força. Nossa, quanta coisa que eu tenho que obedecer que eu não gostaria. Só que a legislação de trânsito ou as leis, elas são feitas para valorizar a vida. O artigo 1º do nosso Código de Trânsito Brasileiro, valorizar a vida. Então, se tem que pôr cinto, se tem que diminuir a velocidade, etc., é para preservar a vida, porque a vida humana e o corpo humano é extremamente frágil. Sabe, um encosto de cabeça num carro mal regulado e numa freada muito forte pode quebrar o pescoço, a pessoa morrer e não derramou uma gota de sangue. A gente também percebe, professora, vamos entrar um pouco no lado dos motoristas, o comportamento do motorista. Eu acho que é muito importante, né? Inclusive, a matéria que a gente teve com a senhora foi sobre comunicação, psicologia na comunicação. E a gente também pode falar sobre o comportamento de motoristas quando eles entram dentro do carro. Existem muitas pessoas que mudam o comportamento quando entra dentro de um veículo, correto, professora? Sim, porque houve toda uma valorização do automóvel. Parece que o automóvel é uma extensão da personalidade da pessoa e ele se sente poderoso, não todos, compreendo. Ainda bem que tem exceção, mas ele se sente poderoso porque ele tem um carro, porque ele anda com mais rapidez do que se fosse andar a pé ou de ônibus, porque ele está mais confortável. Então, muitas vezes, ele passa a ser meio que prepotente, né? E entre um carro com 1, 2 toneladas, o peso dele, e o corpo humano, num atropelamento, numa faixa de segurança que não foi respeitada, etc., quem sai sempre na pior é o corpo humano, né? Sabe que enquanto eu estava fazendo a pesquisa da minha tese de doutorado, que era sobre educação para o trânsito, eu abasteci o carro, a tese foi na PUC, em São Paulo, então muitas vezes eu tinha que ir e voltar de carro, porque não dava tempo de eu sair de lá e ter aula à noite, e lecionar à noite na Uniso. Então, eu ia e voltava de carro. E eu abasteci o carro de propósito num posto de gasolina
eu não me lembro se eu vou falar o nome certo, que era Tigrão, na região de Araçariguama, que também era um posto que tinha óleo diesel, não só gasolina, álcool, mas óleo diesel. E os caminhoneiros abasteciam lá. Então, era proposital, não era uma entrevista marcada, etc., mas era um bate-papo com os caminhoneiros para entender um pouquinho da visão que ele tinha do trânsito e das outras pessoas. E alguns deles me falaram, olha, eu estou com toneladas aqui. E desço sim na Banguela. 20, 15 toneladas, o caminhão na Banguela, naquela região do shopping rural. Que fica do lado esquerdo, direito da Castelo Branco, para quem vem no sentido São Paulo-Sorocaba, né? E ele falou, quem tem medo sai da frente. Eu sou poderoso. Quer dizer, eu sou poderoso não, eu tenho uma coisa poderosa na minha mão, que é o caminhão com toneladas, né? E quantas vezes alguém pensa assim, tendo um Fusca, tendo um carrinho pequeno, mas em relação ao corpo humano e à bicicleta, ele tem alguma coisa muito poderosa. Isso tudo depende de educação. Mas é uma educação que tem que ser com exemplo. Não adianta os pais falarem tanto para os filhos, use cinto de segurança, se os filhos veem que muitas vezes ele sai apressado e não coloca o cinto. O exemplo é fundamental. A Cris tocou nesse assunto, né, da transformação dessa pessoa, né, o volante, me remeteu, e até alguns ouvintes participaram hoje e trouxeram essa situação, né, de um desenho da Disney que foi gravado, isso nos anos 70, se não me lembro, do Pateta, que é o Senhor Volante. Quer dizer, ele transforma... Tivemos 2 ou 3 ouvintes que fizeram esse mesmo comentário. E enquanto ele está pedestre, então ele está aí fazendo a sua caminhada, fazendo a sua corrida, ou numa situação em que ele não consegue utilizar o carro ou o transporte coletivo, ele é um cidadão. A partir do momento que ele se vê à frente de um volante, há uma transformação completa, né, professora? Mas a senhora trouxe essa questão, né, da sensação de poder, mas sempre tem algo a mais para que haja essa transformação do cidadão pacato, que está andando, caminhando, e do cidadão que se acha o super-homem depois que ele tem um volante nas mãos. Então, mas eu falei, ainda bem que isso não acontece com todas as pessoas. A gente não pode generalizar, Sim, né? Mas, então, é a questão do poder aquisitivo também, rapidez, conforto. Eu sou melhor. Eu tenho sorte, eu esqueço que eu sou pedestre. Porque nós somos pedestres, todo mundo. E todos os dias são papéis complementares. O Eduardo Vasconcelos, que é um engenheiro de São Paulo, engenheiro de trânsito, mas ele também fez sociologia. Ele descobriu que o trânsito tinha várias vertentes e que a sociologia do trânsito era fundamental. E os livros deles eu gosto muito, às vezes nem lembro os títulos, mas Eduardo Vasconcelos, ele fala de papéis complementares. Quer dizer, no mesmo dia, você é pedestre. Eu vim de casa, da minha casa até aqui a Rádio Cruzeiro do Sul. Mas do estacionamento até aqui eu sou pedestre. Se eu vou até uma padaria que existe aqui na esquina, eu vou caminhando, que é próximo, eu sou pedestre. E as diferentes necessidades nossas, por exemplo, tem um momento que a gente quer fluidez. Que não esteja trânsito congestionado, que o semáforo esteja aberto, etc. Tem outro momento que a gente quer segurança. Então, a gente quer andar em segurança, seja pedestre, seja como motociclista, como ciclista, e também no estacionamento, que ninguém desobedeça as normas do estacionamento em termos de estacionar, de dar ré, de dar sinal, de entrar contramão no estacionamento de supermercado, por exemplo, de shopping, coisa assim. Então, nós temos necessidades diferentes e somos pedestres, motoristas, ciclistas, usuário de transporte coletivo. Transporte coletivo não é só o ônibus, é o metrô, é o avião. Então, ao mesmo tempo que você está dirigindo um automóvel, que você precisa controlar a si mesmo, e controlar a si mesmo é mais difícil do que controlar a máquina.
Quantas vezes, do ponto de vista técnico, é fácil dirigir? Ainda mais com carro automático, uma série de coisas. Mas do ponto de vista humano, eu tenho que controlar a mim mesma. Eu não posso xingar, eu não devo xingar, eu não devo ultrapassar indevidamente, eu não devo dirigir sem dar seta, né? Então, controlar a si mesmo é mais difícil do que controlar a máquina. A máquina eu chamo caminhão, ônibus, avião. Nós estamos falando de transporte terrestre, mas isso está começando a acontecer na aviação. Infelizmente. Infelizmente. Porque é uma questão de fiscalização também, não é mesmo, professora? Quando eu digo na aviação, de pilotos que já tinham feito as horas devidas e tinham que estar descansando e são escalados para fazer mais um voo e daí acontece outras coisas. Eu acho que entra aquela produção e qualidade. Isso. Eu acho que entra essa questão também, porque daí você tem que dar muita produção e é claro que a qualidade vai cair, professora. Uma pergunta mais no âmbito nacional. Essas campanhas de conscientização, na sua opinião, professora, na opinião da senhora, são eficazes? Olha, tudo que se faz em relação à melhoria do trânsito, eu acho que vale a pena. Algumas têm uma eficiência maior do que outras. Por exemplo, se você põe um cartaz, uma faixa, um outdoor, a respeito de alguma informação, por exemplo, frear e parar. Quantas vezes algumas pessoas pensam que na hora que você freia um carro, ele para na hora. Bom, depende da velocidade, do estado do pneu, se a pista está seca ou molhada, e às vezes vai parar 10 metros, 15 metros, 30 metros à frente. Se tivesse um obstáculo ali, uma pessoa já tinha pego, né? Então, uma faixa, um outdoor, alguém lê e diz, isso não é para mim, eu sou o bom. Para o outro talvez funcione. Uma palestra que não pode perguntar, existem situações assim, em que você ouve e pronto, tem a sua eficácia. Um folheto que você distribui tem, mas quando, de todos esses níveis aí de comunicação, quando você ouve, você vê, então a pessoa fez alguma explanação, projetou alguma imagem, abriu para perguntas, ou então não tem nem essa expressão de abrir para perguntas. Significa, você pode perguntar o momento todo, pode me interromper e perguntar, que às vezes é mais dinâmico do que deixar meia hora final de uma palestra para perguntar, e às vezes nem dá tempo de responder todas as perguntas. Isso marca mais. Foi exatamente a metodologia que eu usei, foi da entrevista coletiva, entrevista reflexiva. A entrevista que eu fazia era com 10 universitários, 10 jovens, gravada com autorização deles, mas não precisa ser gravado. Uma entrevista, um trabalho de educação para o trânsito, nem sempre precisa ser gravado, analisado, etc. Então, eu perguntava, por que vocês quiseram dirigir? Por que quiseram ter habilitação, carteira de habilitação? Todos podiam responder, cada um na sua vez, sem falarem junto, né? Isso, dinâmica de grupo, a gente aprende. E eles podiam conversar entre si. Então, um deles dizia, olha, se alguém me deu uma fechada, eu xingo mesmo. Outro dizia, e se aquele lá tiver armado? E se aquele lá tiver alcoolizado, ou tiver, sabe, descontar em você o que ele queria descontar em outra pessoa, não sei o quê. Né? Então, a entrevista coletiva, quer dizer, às vezes eles pediam para falar sobre um assunto, fazer tipo de uma mini palestra, mas sempre dialogando, sempre conversando. Depois, encontrando essas mesmas pessoas, quando eu já tinha publicado o livro, etc., eles diziam, sabe, aquelas conversas que nós tivemos nos marcaram. Porque tem que ser, hoje chama roda de conversa também, etc., tem que ser num clima de ausência de pressão. Você pode falar fazer uma afirmação exatamente contrária ao que o palestrante está falando, e você não vai ser punido por isso. Quando muito, ele pode dizer, justifique por que você pensa assim. Por que nós estamos pensando muito diferente a respeito de um assunto? Então,
As campanhas, a Semana Nacional de Trânsito, eu acho que são válidos, mas poderiam ser mais dinâmicos, poderiam ser mais efetivos. E o segredo é metodologia mais interativa, metodologia mais participante. Professora, vou fazer uma pergunta que eu sei que ela é um pouco mais delicada. Muita gente vai gostar e muita gente não vai gostar. E a função do rádio é essa, a função do jornalismo é essa em alguns momentos. Estava eu, e aí é uma experiência minha, estava eu num determinado bairro aqui em Sorocaba, chegando, um bairro bem movimentado. Estava com o meu carro e tinha uma pessoa na minha frente. E eu vi essa pessoa, ela, por 15 minutos, tentar estacionar esse veículo. Esses veículos mais modernos. Então, veículos que têm sensor de estacionamento, lâmpada, câmera de ré e tudo mais, e por uns 15 minutos. Aí a pessoa conseguiu, uma pessoa jovem, conseguiu estacionar. Finalmente conseguiu. Era um domingo pela manhã, inclusive. E eu passei devagarinho com o meu carro e dei uma olhada, a pessoa estava com o celular na mão. Obviamente, tudo isso atrapalhou. Muitas vezes a falta de experiência, o celular na mão, distrações e tudo mais. E a pergunta que eu faço para a senhora é: a gente tem regredido nessa questão? Porque a gente tem visto tantas pessoas utilizando o celular ao volante ou mal treinadas para estar ao volante de um veículo ou de uma moto. E a gente percebe que realmente o número de acidentes aumenta. Eu fiz uma entrevista com uma jovem médica, Saori Okido, falando exatamente sobre isso. O número elevado de mortes, principalmente motociclistas, no trânsito. E aí entra questão de uso de entorpecentes, uso de álcool, uso de falta de capacete, uso de celular, imprudência, está empinando a moto e tantas outras situações. A pergunta é: estamos regredindo enquanto sociedade, principalmente nessa questão de trânsito? Olha, é difícil falar sobre isso de uma maneira geral. Em alguns casos, eu acho que não. Hoje eu conheço vários jovens que são mais conscientes, que bebida alcoólica já não é tanto problema, não precisa usar bebida para se afirmar. O carro visto não só como prestígio, como valor, mas como um meio de trabalho. Então, num certo setor eu acho que não, em outros setores sim. Quanto mais tecnologia tiver ao cabo, quanto mais recursos tecnológicos, menos o motorista está no controle. Precisa do controle dele. Por exemplo, sensor traseiro. Quantas vezes, quando a gente dirige um carro que não tem sensor traseiro, você vai com cuidado, você olha no retrovisor, você vai devagar. Agora, tem sensor traseiro, parece que a gente... como é que se diz quando eu... Desaprende. Não, quando eu coloco a responsabilidade no outro, você transfere. Você transfere o cuidado que você teria para estacionar para o sensor traseiro. Afinal, ele que vai fazer isso por mim. Ele que se vire, ele que faça isso comigo. Agora, a tecnologia também falha. Veja a questão dos carros autônomos. Sim. Já aconteceu morte, sim, nos Estados Unidos e em outros lugares. Sim. Atropelamento e tudo, porque o carro autônomo é uma máquina. E o ser humano tem percepção, tem autocrítica, tem inteligência, precisa ser preparado para isso. Mas entre uma máquina, uma inteligência artificial e uma inteligência humana, eu fico 100% com a inteligência humana. Porque foi a inteligência humana que criou a inteligência artificial mais limitada. Alguns não gostam de ouvir isso, mas a inteligência artificial é mais limitada que a inteligência humana. Então, a tua pergunta é difícil, sim, de dar uma resposta ponderada, correta, porque eu acho que não tem uma resposta só, tem assim segmentos. Nunca houve tanto acidente com motociclista e mortes como agora. Sim. Mas nunca houve tantas motos sendo vendidas como agora. Tem o recurso da estatística, quando vai fazer o percentual, de ver, olha, a população aumentou. A população aí que eu digo seria número de motociclistas, número de motos vendidas, etc. Então, a estatística tem um recurso para calcular porcentagem, vendo que o número também aumentou, o número absoluto aumentou, então a porcentagem é calculada assim.
Mas, mesmo nesse sentido, parece que quanto mais vende, melhor. Quanto mais rápido anda, melhor. A sociedade da rapidez, né? Fast food, até na alimentação fast food. E há todo hoje um movimento de slow food, quer dizer, tenha comida mais saudável, mastigue bem, coma devagar. Mas teve uma época que o fast food era o mais importante. Olha, em vez de ficar cozinhando, já compro um sanduíche pronto, já como uma marmitinha pronta. Tudo mais rápido. Mais rápido. E também quantos problemas de saúde decorrentes, né? Então, isso não quer dizer que eu sou contra a tecnologia. Mas entre eu dirigir um carro com câmbio mecânico e um carro automático, eu prefiro de câmbio mecânico. Eu prefiro engatar a marcha. Eu prefiro estar no controle. E não delegar, acho que a palavra que eu queria era delegar. E não delegar o controle para o sensor traseiro, para o câmbio automático, etc. Máquina, eu sei que alguns divergem de mim e têm todo o direito de expressar opinião também. Mas eu prefiro o ser humano no controle em tudo. Certo. Professora, a gente queria também saber da senhora, eu já perguntei sobre as campanhas. Na opinião da senhora, o que precisa ser feito, já que a gente tem essas campanhas, para melhorar o trânsito no nosso país, em Sorocaba, na opinião da senhora, que já acompanha isso há muitos e muitos anos? A campanha eu vejo assim como um ponto num universo muito grande. As campanhas, talvez com um tema, com folders, com livretos, etc., mas palestras interativas, equipamentos que possam mostrar por si só, ou vídeos, tem vídeos excelentes, né? Então, seria uma campanha de Semana Nacional de Trânsito, qualquer outro motivo, mas que envolva muitos participantes, que ele não vá lá só para ver, mas que ele fale, e que esse falar dele, que ele seja ouvido, que essa voz desses participantes, muitas vezes sejam vozes divergentes. E as vozes divergentes não para serem punidas, mas para serem conquistadas, para mostrar que talvez seja um pensamento errôneo, né? Sem punir quem pensou, mas talvez tentando argumentar. Quando eu digo vídeo, bom, eu lembro também de um equipamento que chama O Convencedor. Teve uma campanha de trânsito aqui em Sorocaba, uns 15, 20 anos atrás, que trouxeram esse equipamento, estava no Shopping Esplanada. O Convencedor era convencer a pessoa a usar cinto de segurança. Quando o cinto de segurança começou a ser obrigatório. Então, era um equipamento que mostrava, a pessoa sentava ali e mostrava com cinto, sem cinto, o que acontecia. Mas existem vídeos maravilhosos, uma grande parte estrangeiros, mas que é possível utilizar sem cobrança de ingresso. Eu tenho muitos que eu ganhei da Volvo. Quando eu comecei a pesquisar essa ação, eu não achava livros sobre educação para o trânsito publicados. Então, eu fui nas montadoras. Fui na Volvo, em Curitiba, fui na Chevrolet, na Fiat. Tem um material excelente da Fiat italiana. Hoje ele já está em português, com vídeos. E para usar o cinto de segurança, e para falar desse assunto para a criança, não aparecia sangue, não aparecia alguém atropelado, morto, porque estava sem o cinto e com sangue. Aparecia um carrinho de madeira, dois ovos, e um ovo com cinto de segurança, num carrinho de madeira, e outro ovo sem o cinto de segurança. Eles estão descendo aí uma rampa e bate no fim num obstáculo. O ovo que está com o cinto fica quietinho no lugar, não sai. E o ovo que está sem cinto quebra a casca, fica tudo amarelinho lá da gema. Então, mostrando, olha, o cinto de segurança dá segurança até para um ovo num carrinho de madeira de brincadeira e para a gente aonde nós estivermos. Então, eu acho que assim, favorecer, qualquer campanha que faça, favorecer a participação ativa das pessoas, que elas possam opinar, que elas possam divergir e que alguém com conhecimento científico, mas sem arrogância,
Explique, olha, acho que não é bem assim, olha que seu pensamento está um pouco equivocado. Dá para a gente divergir sem magoar, sem brigar. São 9h mais 6 minutos. Professora, para a gente finalizar, a gente sabe que a senhora tem compromisso também, e já para a gente liberar a senhora, qual que é o papel da família, dos pais, dos avós, dos tios mais experientes nessa questão, principalmente, de repente, num aconselhamento, numa conversa com um jovem que está entrando nesse mundo da direção, o mundo do motorista? Olha, você tocou num ponto fundamental. O papel da família é fundamental. Desde que a criança nasce, olha, eu estou exagerando, desde que a criança nasce. Por que tem que colocar lençol com motivos de automóvel para o menino? E lençol cor-de-rosa liso para a menina? Então pense, o ambiente familiar começa a direcionar o menino para a direção, para dirigir, para carro, para aproximar. Tem algumas camas infantis em forma de carro, né? Como dizendo, olha, o homem tem, por obrigação, saber dirigir, ser um condutor, ser um piloto. A menina, pera um pouco, acho que ela é menos capacitada, acho que, né? Tem muita mudança. Tem muita mudança nesse ponto, a mulher está se impondo até na parte desportiva. Eu tenho uma neta que faz futebol feminino e está feliz da vida. No São Bento, aqui, no Sub-12, acho que é uma coisa assim, no Esporte Clube São Bento, aqui de Sorocaba. E, bom, depois começa a cadeirinha, né? A criança cresce, etc. Não é só mais lençol e panelinha e jipe, cegonheiro, não conheço outro nome para aquele caminhão que leva vários lá. Jipe, cegonheiro, posto de gasolina, tudo presente de Natal, presente de aniversário para o menino. A menina vai, boneca, panelinha, não sei o quê. Você diz, não, isso é antigo. Isso ainda existe com força muito grande. Na hora em que ele fica adolescente, o adolescente com 13, 14 anos, menino, pede para dar partida no carro, dar uma ré, abastecer o carro dos pais, que o posto de gasolina está no quarteirão. A menina, 2, 3 anos mais velha do que ele, os pais proíbem. E o menino, eles concordam. Tá certo que nem toda família é assim, que a gente não pode generalizar. Com as exceções sempre, né? Mas sempre tem as exceções, as belas exceções. Agora, quando chega na hora de dirigir, muitas vezes se cobra do menino, você ainda não é motorista, você ainda não tem carta, etc. Que coisa feia, que, sabe? E da menina dizendo, pera, tem tempo, né? Espera um pouco e tem tempo. Agora, outro papel da família é o exemplo. Tem que dar exemplo. Pai, mãe, avó, tio, irmão mais velho, todos os familiares precisam dirigir sem estar alcoolizados. Eu não preciso falar muito alcoolizado, mas toma uma latinha de cerveja, 2 latinhas de cerveja, o nível de alcoolemia ali do sangue está alto e está dirigindo. Sem colocar o cinto, sem renovar a carteira de habilitação. Sabe, mas eu sou motorista porque a minha carteira está vencida há 4 meses, e daí? Eu mesmo, continuo dirigindo. Não precisa renovar. Sem dirigir sob medicamentos que mudam os reflexos. Eu sou diabética, mas toda vez que eu ia ao médico e receitava um medicamento, eu dizia, eu posso dirigir, posso operar a máquina? Porque se esse medicamento não é só bebida alcoólica, não é só drogas lícitas ou ilícitas. Se um medicamento muda um pouco a visão, muda um pouco os reflexos, ficam mais lentos, eu estou correndo, estou pondo em risco a minha vida e de outras pessoas. Então, há muito ainda a se fazer. Vamos trabalhar. Vamos sim. Deus abençoe, Professora doutora Sônia Schebel com a gente hoje, falando sobre essa questão da segurança viária, sobre a questão do comportamento do motorista. Professora, a gente só pode realmente agradecer a sua participação. Eu tenho certeza, e posso falar isso com muita tranquilidade, engrandeceu muito a nossa discussão em relação ao trânsito, principalmente a discussão que a gente tem tido com o nosso ouvinte. Desde as primeiras horas desta manhã, no Jornal da Cruzeiro, nós estamos discutindo com o ouvinte essa questão da segurança viária, ouvindo, como a senhora disse, ouvindo a participação,
deste que está do outro lado, participando junto com a gente, trazendo comentários em relação à segurança viária, comportamento do motorista, e a senhora só veio realmente engrandecer a sua participação, só veio engrandecer essa discussão. Leve também um abraço do nosso presidente, Alexandre Latuf, que está na sintonia, que está acompanhando esse bate-papo e com certeza engrandecendo aí ainda mais a nossa discussão. Obrigado e um ótimo dia para a senhora. E eu agradeço muito essa oportunidade e sucesso para vocês. Obrigada. Sandra Virgílio está mandando um abraço também para a senhora, foi assessora da imprensa na PUC, trabalharam juntas, está mandando um abraço, pessoa muito querida, está falando para nós aqui. Muito obrigada mesmo Obrigada a todos. pela participação. São 9 horas mais 11 minutos agora.